Nações guerreiros, aqui quem nos fala é o professor em física Brian Simon, e o nosso objeto de conhecimento hoje será transformações termodinâmicas. Mas quais as principais variáveis em uma transformação termodinâmica? Perceba que em alguma das variáveis do estado comuns a todos os sistemas termodinâmicos massivos, inclusive os mais simples, teremos a massa, a quantidade de matéria, a pressão, temperatura, volume, energia interna e entropia. Essa última variável, ela mede o grau de desordem de um sistema termodinâmico. Vamos à primeira transformação termodinâmica, a transformação isotérmica, que significa em temperatura constante. Se essa variação de temperatura é igual a zero, a variação de energia interna também é igual a zero. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, temos a variação de energia interna é igual à quantidade de calor recebido ou cedido no sistema, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Sendo essa variação de energia interna igual a zero, teremos a quantidade de calor cedida ou recebida pelo sistema termodinâmico igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. As transformações isotérmicas devem ser lentas para que o gás troque calor na mesma medida que troca trabalho. Perceba aqui no gráfico que você pode perceber a pressão e o volume e uma isoterma, ou seja, uma linha isotérmica, uma curva isotérmica, onde a temperatura no primeiro momento é igual à temperatura no segundo momento, e perceba que toda a quantidade de calor fornecida para o sistema termodinâmico, ela se equivale ao trabalho na situação problema. Tranquilo? Agora vamos à transformação isométrica, que significa transformação em volume constante. Se não há variação de volume, perceba que a variação de volume é diretamente proporcional ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Se não existe variação de volume, então o trabalho, consequentemente, será nulo. E se o trabalho será nulo, perceba na equação da primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna é igual à variação da quantidade de calor recebida ou cedida, o trabalho sendo nulo. Essa variação de energia interna, ela é equivalente à variação da quantidade de calor cedida ou recebida no sistema termodinâmico. Todo o calor fornecido ao gás é armazenado pelas suas partículas, causando o aumento de sua energia interna. E eu deixo aqui um pouco da análise gráfica para vocês, onde eu tenho uma relação entre pressão e volume e uma linha, uma reta isovolumétrica, onde o volume no primeiro momento é igual ao volume no segundo momento. Vamos então a mais uma transformação, a transformação isobárica, ou seja, com pressão constante. O calor é fornecido ao gás, que aumentando sua temperatura apresenta um aumento na energia interna. Como o gás aumenta de volume, o trabalho é realizado pelo gás. Aí você pode aplicar a variação da energia interna igual à variação da quantidade de calor cedida ou recebida no sistema termodinâmico, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Se a variação de energia interna for positiva, haverá um aumento da temperatura, consequentemente aumento do volume devido a um trabalho positivo, um trabalho motor. Caso contrário, se a variação de energia interna for negativa, a temperatura diminui, consequentemente, esse trabalho será menor que zero e o volume diminui. Perceba que no primeiro momento você tem uma expansão e no segundo momento você tem uma compressão. Deixei mais uma dica para vocês de uma análise gráfica entre a relação da pressão e volume e uma reta isobárica, onde há um primeiro momento e um segundo momento, ou seja, uma pressão 1 e uma pressão 2. Ambas as pressões são idênticas,
Ou seja, no decorrer da transformação, não haverá modificação na pressão no sistema termodinâmico. Agora vamos à transformação adiabática. Perceba o seguinte: a palavra adiabática retrata sem troca de calor com o meio. Os meios não trocarão calor, mas teremos uma expansão adiabática e uma compressão adiabática, sendo que na expansão adiabática teremos um trabalho positivo, consequentemente uma variação de energia negativa, onde a temperatura irá diminuir. Já na compressão adiabática, teremos uma diminuição, um trabalho negativo, consequentemente, uma variação de energia interna maior que zero e a temperatura aumenta. Não haverá troca de calor entre o sistema e o meio. Logo, a quantidade de calor recebida ou cedida nesse sistema termodinâmico é igual a zero. Eu vou aplicar novamente a primeira lei da termodinâmica, onde a quantidade de calor recebida ou cedida no sistema é igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, mais a variação de energia interna. No primeiro momento, você pode perceber que na expansão, trabalho positivo, variação de energia interna negativo. No segundo momento, a compressão adiabática, o trabalho negativo e a energia interna positivo. Perceba que eles são inversamente proporcionais. Preste muita atenção na análise gráfica. Do ponto A ao ponto B ocorrerá transformação isotérmica. O sistema absorve calor. Do ponto B para o ponto C ocorre uma expansão adiabática. Do ponto C para o ponto D, compressão isotérmica. O sistema libera calor. E, por último, do ponto D ao ponto A, compressão adiabática. Temos também a transformação cíclica, onde a temperatura final é igual à temperatura inicial no processo termodinâmico. Já que não existe variação de temperatura, também não existirá variação de energia interna, aplicando a primeira lei da termodinâmica, onde a variação de energia interna é igual à quantidade de calor recebida ou cedida no sistema termodinâmico, menos o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Já que não existe variação de energia interna, teremos a quantidade de calor recebida ou cedida igual ao trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Preste bem atenção na análise gráfica. Se o ciclo for considerado no sentido horário, o sistema recebe calor e realiza trabalho. Se o ciclo estiver no sentido anti-horário, o sistema cede calor e recebe trabalho. Agora vamos às atividades durante o treinamento de uma brigada de corpo de bombeiros. Acidentalmente, a válvula de um extintor de incêndio quebrou e o gás saiu rapidamente. Observou-se então uma fina camada de gelo na superfície do cilindro. Uma explicação para esse fenômeno é que ocorreu com o gás uma alternativa A, expansão adiabática diminuindo a temperatura e aumentando a pressão. Letra B, compressão adiabática diminuindo a temperatura e a pressão. Letra C, expansão adiabática aumentando a temperatura e diminuindo a pressão. Letra D, expansão adiabática diminuindo a temperatura e a pressão. Letra E, compressão adiabática aumentando a temperatura e a pressão. Vamos à alternativa certa, a letra D. Ocorre uma expansão adiabática diminuindo a temperatura e, consequentemente, a pressão. Durante verificada a ação do calor sobre o gás perfeito inserido em uma seringa de vidro, aquecendo-o com uma vela e mantendo fechada a sua saída, como retrata a figura, desprezando-se o atrito entre o êmbolo e a seringa e o vidro, pode-se afirmar que durante o aquecimento, alternativa A, o gás
se tornará mais denso, com isso a pressão do ar atmosférico empurrará o êmbolo da seringa, comprimindo o gás. Alternativa B, se a pressão do gás se mantiver constante, a energia interna do sistema aumenta, fazendo com que o gás realize trabalho deslocando o êmbolo da seringa. Alternativa C, se a pressão do gás se mantiver constante, o sistema gasoso recebe trabalho, diminuindo o volume interno da seringa. Alternativa D, se a energia interna do sistema aumenta, certamente o gás sofrerá uma transformação isométrica. Alternativa E, toda energia recebida será integralmente utilizada para deslocar o êmbolo, tratando-se, portanto, de uma transformação isobárica do gás. Vamos então à resolução. Alternativa B, se a pressão do gás se mantiver constante, a energia interna do sistema vai aumentar, fazendo com que o gás realize trabalho deslocando o êmbolo da seringa. Então, até a próxima aula. A vitória é sua!